Pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos aprender a fazer esse lindo beija-flor, tá bom? E para fazer ele, nós vamos usar os seguintes materiais. Vamos usar a linha amigurumi, tá? Da Círculo, na cor celeste. Vamos utilizar também a cor turquesa. Vamos utilizar também o preto, tá bom? Off-white. Também vamos precisar de linha de costura para fazer o detalhe do olho e uma linha um pouco mais fina para fazer o detalhe branco do olho, tá? Eu gosto de utilizar a Anne ou então a Balon. Vamos usar agulha tamanho 2,5. Vamos precisar de uma tesoura, agulha de tapeçaria. Vamos usar um par de olho número 7, cola, e vamos utilizar também arame, tá? Esse arame aqui é arame artesanal, tá bom? Vocês encontram ele, né, em várias espessuras e várias cores. Quem tiver o arame preto é ainda melhor. Aqui hoje eu não tinha o arame preto, somente o dourado, ok? Então, vamos lá fazer o nosso beija-flor? Nós vamos começar pela cabeça, tá? Vamos começar pela cor principal do corpo. Aqui, nós vamos usar a cor celeste como a cor principal, ok? Vamos iniciar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Fechamos o anel mágico e vamos para a carreira de número 2. Já vamos pôr aqui o nosso marcador, tá? E nós vamos agora fazer 6 aumentos, tá bom? Na carreira 2. Nós vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. Então, né, vamos lá. Primeiro aumento. Segundo aumento. Então, aqui o terceiro aumento. E para quem não lembra, né, aumento nada mais é do que 2 pontos dentro do ponto de base, tá? Então, aqui na carreirinha base, nós vamos fazer 2 pontos dentro de cada ponto, ok? Lembrando que estamos trabalhando com o ponto baixo. Aqui, nosso quinto aumento. E por último, o nosso sexto aumento. Ficamos aqui nesta carreira com 12 pontos baixos, tá? Agora, na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo seguido de um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes e no final vamos ter 18 pontos baixos. Então, um ponto baixo e um aumento. Chegamos aqui ao final, né, da nossa carreira de número 3, ficamos com um total de 18 pontos baixos, e na carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos seguir essa sequência também por 6 vezes, e no final dela, vamos ficar com 24 pontos baixos. Então, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Faça essa sequência até o nosso marcador. Agora que nós chegamos aqui na nossa carreira de número 5, nós iremos dar início à troca de cor, tá? Nós vamos utilizar a cor celeste, né, que já estávamos utilizando junto com a vermelho círculo, ok? Então, eu vou fazer a carreira de número 5 junto com vocês,
para a gente poder fazer, né, a nossa troca de cores. Vamos começar com a cor celeste, fazendo 10 pontos baixos. 1, 2. Aqui chegamos no final, né, dos nossos 10 pontos baixos e vamos fazer a troca já no nosso último ponto, tá? Ou seja, antes de finalizar o ponto, nós já vamos pegar o fio, né, do vermelho para a gente poder iniciar essa troca. Então, aqui, ó, vamos fechar o 10º ponto já com a linha vermelha. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos com a linha vermelha. Já vá pegando, né, e arrematando o seu fio ali atrás. Então, olha, 1, 2, 3 e o nosso quarto e último ponto na linha vermelha. Antes de finalizar, já vamos trocar novamente a cor, tá? Para ficar um acabamento melhor na troca. Então, vamos aqui finalizar o quarto ponto vermelho e voltamos para o azul celeste. Vamos fazer mais 10 pontos baixos até chegar ali no nosso marcador. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e finalmente o 10º ponto, tá bom? Então, aqui assim ficou a nossa carreira de número 5. Já na carreira de número 6, nós vamos também fazer a troca de cores, tá? Vamos começar ela com 9 pontos baixos, 1, 9 pontos baixos. Chegamos aqui, vamos trocar para o fio vermelho e vamos fazer agora 6 pontos baixos. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto vermelho. Vamos trocar novamente para o azul, voltar e vamos finalizar a carreira com 9 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 8 e o 9º ponto baixo. Agora, na nossa carreira de número 7, nós vamos começar as diminuições e também teremos troca de cores, tá? Então, eu vou continuar fazendo aqui junto com vocês as carreiras para que vocês não se percam. Nós vamos fazer aqui inicialmente com a cor azul celeste. 4 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer essa sequência apenas uma vez. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer mais 3 pontos baixos, tá? No terceiro ponto, não finalize que nós vamos trocar para o ponto vermelho. Então, 1, 2 e o terceiro ponto. Vamos fazer a troca para o fio vermelho. E vamos fazer agora na cor vermelha, um ponto baixo, uma diminuição e mais 3 pontos baixos. Então, vamos começar com um ponto baixo. Vamos fazer agora uma diminuição. E vamos fazer mais 3 pontos baixos.
Então, 1, 2 e o terceiro ponto baixo. Não finalize o terceiro ponto e já vamos voltar aqui para a nossa cor principal. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo, seguido de uma diminuição. Vamos fazer isso somente uma vez. E agora, para finalizar, nós vamos fazer por mais uma vez uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e vamos finalizar com uma diminuição. Ok? Assim ficou a nossa carreira, né, de número 7. Agora, nas nossas duas próximas carreiras, carreira 8 e carreira 9, nós iremos fazer a mesma quantidade de pontos. Serão 7 pontos baixos no azul celeste, 7 pontos baixos na cor vermelha e, para finalizar, mais 6 pontos baixos na cor azul celeste. Eu vou fazer com vocês aqui a carreira número 8 e depois nós iremos repetir a carreira 9 e eu retorno com vocês na carreira 10, tá bom? Então, vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos trocar para o fio vermelho. E vamos fazer mais 7 pontos baixos na cor vermelha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e para finalizar, ao nosso sétimo ponto. Voltaremos para a cor azul celeste e vamos fazer agora mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e o nosso último e sexto ponto. Então, assim ficou a nossa carreira de número 8, tá bom? Eu vou fazer aqui a carreira de número 9 e já retorno com vocês. Lembrando que a carreira de número 9 será a mesma sequência da carreira de número 8. Agora, chegamos aqui na nossa carreira de número 8, tá bom? Desculpa, carreira de número 9. E nós vamos finalizar aqui a nossa cor vermelha, tá? Nós não vamos mais utilizar o vermelho. Então, você já pode cortar, né? E finalizar ela na próxima carreira. Agora, para a carreira 10, nós vamos utilizar também a cor off-white. Aqui já com o fio off-white, nós vamos também iniciar a troca aqui já. Pode fazer a troca comum. Para iniciar a carreira 10, vamos iniciar já com a cor off-white e vamos fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Agora, ainda com a cor branca, aqui nos nossos pontos vermelhos, nós vamos fazer mais 7 pontos baixos. Porém, esses 7 pontos baixos, nós vamos fazer em bloco, ou seja, vamos apenas pegar a alcinha de trás do nosso ponto, dessa maneira assim. Olha, vamos fazer
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos, ok? Agora, vamos fazer mais 6 pontos baixos ainda com a cor Off-White. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e para finalizar, o nosso 6º ponto. Aqui, para finalizar, antes de fechar, né, o nosso 6º ponto, já vamos voltar trabalhando com a cor azul celeste. Então, fechou o nosso 6º ponto, vamos pôr o nosso marcador e vamos iniciar com o celeste. Nós vamos fazer aqui uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento por uma vez apenas, tá? Nós estamos na carreira 11, então, aqui, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, seguido de um aumento. Ainda com a cor celeste, vamos fazer um ponto baixo. E aqui já vamos fazer a troca, vamos voltar para a cor Off-White. Então, finalizamos o ponto e vamos fazer 3 pontos baixos, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer mais 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Aqui no último ponto do aumento, já vamos finalizar, trocando novamente para o celeste. Fazemos a troca e vamos iniciar aqui fazendo uma sequência por uma vez de 4 pontos baixos e um aumento. Então, olha, 3, 4 e vamos fazer o nosso último aumento da carreira. Agora, na carreira 12, nós vamos iniciar fazendo 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Vamos trocar aqui para o nosso fio Off-White e com o Off-White agora vamos fazer 9 pontos baixos. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Vamos finalizar com o celeste. E agora, nós já podemos cortar o nosso fio Off-White, pois nós não vamos mais utilizar, tá? E agora, para finalizar a carreira 12, nós vamos fazer 7 pontos baixos com o fio celeste.
Aproveite e já vá finalizando, né, arrematando aqui o nosso pedacinho do off-white. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e para finalizar, o 7º ponto. Sobrou aqui um pouquinho. E assim tá ficando a nossa cabeça. Agora, nós vamos iniciar o corpo, tá? Nós vamos para a carreira 13 e a partir de agora nós vamos trabalhar somente com uma cor. Agora, na carreira 13, nós vamos fazer uma sequência de 9 pontos baixos, um ponto baixo e um aumento. Essa sequência vamos repetir por 4 vezes e mais 7 pontos baixos. Eu vou fazer aqui com vocês também. Então, vamos iniciar aqui a partir do nosso marcador 9 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Vamos fazer agora uma sequência por 4 vezes de um ponto baixo e um aumento. Nessa carreira, nós vamos ficar com 28 pontos, tá bom? Então, a sequência vai ser feita por 4 vezes. Olha, 1 e o aumento, nosso primeiro aumento. Um ponto baixo e nosso segundo aumento. Um ponto baixo e nosso terceiro aumento. Um ponto baixo e nosso quarto e último aumento. Ok? Agora, nós vamos fazer mais 7 pontos baixos até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos, tá bom? Finalizamos aqui a nossa carreira número 13. Agora, antes de dar continuidade ao nosso corpinho, nós vamos parar para pôr os olhos e o bico do nosso beija-flor. Então, aqui, para o nosso beija-flor, nós vamos utilizar o olhinho número 7, tá? Conforme tá lá na lista de materiais. E nós vamos utilizar também um arame. Aqui eu só achei o arame dourado. Se você tiver o arame preto, é melhor ainda, porque aí você não precisa fazer, né, a parte do fio, não precisa enrolar fio nele. Aqui, para cortar então o arame, você pode medir, nós vamos dobrá-lo assim ao meio, tá? Então, meça mais ou menos o tamanho que ficaria bom aqui. Deixe uma sobrinha para ficar dentro da cabeça, tá? Para vocês cortarem o arame. Depois que nós cortarmos o arame, nós vamos fazer a parte de encapar o fio. Com o nosso fio, né, o fio amigurumi mesmo preto, nós vamos encapar este arame. Então, assim, nós vamos começar a enrolar em volta dele todo, tá? Vamos fazendo deste jeitinho, assim, enrolando ele por completo. Olha. Lembre-se de passar cola, tá? Nas pontinhas, para ele não se soltar tão facilmente. Nós vamos fazer isso pelo fio do arame todo. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, aqui já enrolamos, né? Vamos com a cola. Vamos passar aqui na pontinha aqui do arame. Só para segurar bem certinho essa parte que nós enrolamos.
Então, agora que o que nós vamos fazer, né? Deixa eu cortar essa sobra do fio aqui. Lembra que eu falei para vocês medirem, né? Nós vamos dobrar esse bico ao meio. Então, pode dobrar ele, que dobre ao máximo. Com a ajuda de um alicate, vocês podem apertar, que é para ele ficar o máximo possível dobradinho, não ficar muito grosso. Dobrem, endireitem ele, só cuidado, tá? Pro alicate não cortar a trama do fio. Agora, nós vamos colocar esse arame de dentro para fora, aqui na onde vai ficar posicionado o bico do nosso beija-flor. Nós vamos sair com o bico bem aqui na nossa carreira, onde nós trocamos, tá? Do celeste para o vermelho, tá? Posicione aqui mais ou menos no meinho, onde fica agradável para vocês, tá bom? É entre a carreira 4 e 5. Com a ajuda da agulha, né? Aumente o buraquinho para ficar mais fácil de passar. Se você tiver uma tesourinha fina, também ajuda. Cuidado para não estragar a trama. Ó, aumentei o buraquinho e aqui por dentro nós vamos colocar o arame. Puxe ali o tanto que você acha bom, né? Que você acha suficiente. Não precisa ser muito. Aí você já pode, né? Cortar o excesso do arame que ficou para dentro. Você pode deixar um pedaço do arame, tá? Que é para ele dar sustentabilidade aqui pro bico, mas não precisa ser um pedaço tão grande. Então, aqui eu vou cortar as pontinhas. E ficou lá para dentro o arame escondido. Para não ter perigo de sair, né, o bico do lugar, você também pode passar um pouco de cola na parte de trás, por dentro do bico, tá? Se você tiver essa cola Tec Bond, é só ir lá e dar uma gotinha, que ela já segura muito bem. Agora, nós vamos posicionar o olhinho, ele será posicionado aqui, na direção da nossa troca de cor, tá? Você pode pular um pontinho aqui do celeste e já posicionar o olhinho aqui, bem rente à troca de cores. Aqui neste local que vai ficar o nosso olhinho, tá? Nós vamos posicioná-lo do outro lado, no mesmo local, entre as carreiras, olha, 4 e 5, com um ponto apenas de distância da nossa troca de cor. Eu vou colocar aqui as travinhas e já volto com vocês. Então, aqui posicionamos o olhinho, tá? Lembre-se sempre de, na hora de posicionar o outro olho, contar aqui mais ou menos a quantidade, né, de ponto distante, tanto da mancha quanto do bico, tá? Para ficar algo próximo e não ficar com o olhinho caolho, com o olhinho estranho, tá bom? Agora, nós vamos dar continuidade, tá? No nosso corpinho. Agora, da carreira 14 até a carreira 17, nós vamos fazer a mesma quantidade de pontos. Ou seja, da carreira 14 à carreira 17, nós vamos fazer 28 pontos baixos, tá bom? Em todas as carreiras, sem troca de cor, apenas com a cor A celeste. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês.
Chegamos aqui então na nossa carreira 17. Agora na carreira 18, nós vamos fazer 9 pontos baixos, mais uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição por 4 vezes, seguidos de mais 7 pontos baixos, tá? Então, vamos iniciar com os 9 pontos baixos. No final dessa carreira, nós vamos ficar, tá, com 24 pontos baixos. Então, aqui já foi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Vamos aqui agora iniciar a nossa sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer isso por 4 vezes. Então, um ponto baixo, primeira diminuição. 2 pontos baixos, segunda diminuição. Um ponto baixo, terceira diminuição. Um ponto baixo, quarta diminuição. E agora, vamos fazer 7 pontos baixos para fechar essa carreira até o nosso marcador. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, pessoal, antes de continuarmos para a carreira 19, vamos começar por enchimento, tá? Coloquem bem o enchimento aqui na cabeça. Cuidado para não deformar o bico na hora de pôr o enchimento, tá bom? Aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu tentar aproximar o máximo, mas olha como ficou lá dentro os olhinhos, tá? Com a trava. E ó, tá vendo ali onde eu estou mexendo? É os arames que sobraram, né, do bico. Então, ali é onde eu falei pra vocês que vocês podem pôr cola pra segurar, tá? Mas não há necessidade, mas caso queiram, podem pôr. Lembrando, tá, que esse beija-flor, ele é uma peça ou para você utilizar num porta-maternidade, ou até mesmo fazer um chaveiro, tá? Ele não é uma peça para criança, tá, gente? Justamente por ter, assim, um arame, não é recomendado. Agora, nós vamos começar a pôr o enchimento lá dentro, lá no fundinho, lá perto dos olhos, tá bom? E vamos encher até próximo aqui, ó, pra gente continuar o corpo. Enchemos aqui, então, a parte da cabeça. E agora, vamos dar continuidade, né, aqui pra gente finalizar o corpinho dele. Agora, na nossa carreira de número 19, nós vamos fazer, né, ponto sobre ponto. Essa carreira nós vamos repetir na carreira 19 e na carreira 20. Então, serão 2 carreiras de 24 pontos baixos. Não terão aumentos e nem diminuições. Eu vou fazer aqui a carreira 19 e 20 e já retorno com vocês. Finalizei aqui a nossa carreira 20 e agora nós vamos para a carreira 21. Na carreira 21, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência, nós vamos repetir ela por 4 vezes. No final da carreira, vamos ficar com 20 pontos baixos, tá? Então, ó, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer essa sequência por mais 3 vezes, tá? Eu retorno já para continuar com vocês. Agora que finalizamos a carreira 21, ficamos com 20 pontos e na carreira 22, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Ou seja, serão 20 pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições, tá bom?
só ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui pra gente poder continuar com a carreira 23. Chegamos aqui, né, no final da nossa carreira 22, vamos continuar enchendo aqui, tá bom? E agora que a gente já tá enchendo, nós vamos para a carreira 23. Na carreira 23, nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência, nós vamos repetir ela por 4 vezes, tá bom? Então, vai ser um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Vamos fazer por mais 3 vezes e eu já retorno aqui com você. Finalizamos aqui a carreira 23, vamos encher mais um pouquinho. E na carreira 22, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por 4 vezes. E no final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos, tá bom? Então, vamos fazer 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Faça isso até chegar no marcador. Finalizamos aqui, né, a carreira de número 24. Eu acho que eu falei errado para vocês ali, né? Carreira 22, desculpa. É carreira 24. Já finalizamos a carreira 24, então vamos terminar de encher, né? Preencher aqui o nosso beija-flor e nós já vamos finalizar o corpinho dele. Agora, para finalizar, nós vamos fazer 6 diminuições, tá bom? E vamos finalizar com o anel mágico invertido, certo? Ó, faça o enchimento dele, né? Até a bordinha, até ficar bem certinho aqui. Vá modelando o corpinho, tá? Com o enchimento, né? Para não ficar aquele corpinho feio, amassado. Acerte o bico. E agora, nós vamos fazer aqui para fechar 6 diminuições, tá? Lembrando que na carreira passada nós ficamos com 12 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer 6 diminuições. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e, né, para finalizar a última diminuição. 6 diminuições. Vamos cortar o nosso fio. Corte um pedaço suficiente para fechar o anel mágico, tá bom? Vamos fechar o anel mágico invertido, como vocês sabem, né? Já mostrei em outros vídeos. Para fechar o anel mágico, a gente vem com a agulha de tapeçaria, passando aqui somente pelas alcinhas de fora, tá bom? De todos os pontinhos aqui. Depois, nós vamos puxar e esconder a linha para dentro do nosso beija-flor, ok? Agora, para fazer o rabinho, nós vamos utilizar, né, a linha base que nós estamos usando ali, a cor base no corpinho, que seria aqui pra gente, né, a celeste. Nós vamos começar com 4 correntes, tá? Então, agora nós vamos trabalhar no vai e vem, tá bom, gente? Não vai ser circular. Então, olha, 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos vir aqui. Agora, nós vamos subir 10 correntinhas. Então, guarde aqui, né, sua quarta corrente e suba mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 correntes. Vamos fazer 3 pontos baixíssimos. Olha, vamos voltar aqui, tá? 10 correntes. Saindo da nossa agulha aqui, tem um pontinho na nossa agulha. Vamos pular essa próxima carreirinha, essa correntinha, desculpa. E vamos vir na próxima e vamos fazer 3 pontos baixíssimos. Então, olha, 1, 2 e 3 pontos baixíssimos. Fizemos 3 pontos baixíssimos, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos. Olha, 1, 2 e 3 pontos baixos. Fizemos os 3 pontos baixos, vamos fazer 3 meio pontos altos. Então, olha, 1, 2 e 3 meio ponto alto. Finalizamos o terceiro meio ponto alto, vamos fechar com um ponto baixíssimo na próxima corrente. Fechamos aqui com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos repetir isso daqui por mais. Então, vamos subir, né? Vamos repetir novamente. 1, 2, 3, 4. Opa! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas, subimos. Vamos voltar fazendo 3 pontos baixíssimos. Ó, 2, 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos e 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3 meio pontos altos. Vamos agora fechar aqui no próximo ponto com um ponto baixíssimo. Então, já fizemos, né, as duas partes e vamos fazer a última, tá? Que vai ser a mesma coisa que fizemos nessas duas aqui. Vamos subir 10 correntinhas, voltar fazendo 3 pontos baixíssimos, 3 pontos baixos, 3 meio ponto alto e finalizar com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Então, pessoal, o nosso rabinho, ele vai ficar dessa maneira. O que que nós vamos fazer, né? Nós vamos costurar ele assim no nosso beija-flor, porém, aqui no meinho, nós vamos dar, né, com uma nova linha, alguns pontinhos, interligando a metade somente, tá bom? Então, dê aqui na faixa de 4 pontinhos, tá? Com uma linha nova entre um e outro, assim, para que eles fiquem juntos. Eu vou fazer aqui com vocês. Então, aqui com uma nova agulha, né? Nós vamos costurar este vãozinho. Olha, é só ir fechando dessa maneira, tá? Vamos fechar somente mais um aqui. Aí, já podemos arrematar a linha desse lado e vamos fazer o mesmo processo aqui no outro pedacinho do rabinho.
Então, aqui já finalizamos, né? Olha, ele fica ainda com essa abertura no finalzinho, tá? Aí, nós vamos costurá-lo aqui, né? No finalzinho do corpo do nosso beija-flor, tá? Vocês podem posicionar da maneira, né, que preferirem, aqui no finalzinho e costurar. Centralizem bem, tá? O rabinho com o corpinho do beija-flor para não ficar torto. Agora é só costurar. Então, pessoal, o rabinho fica dessa maneira, tá? Ele é costurado aqui acima nas correntinhas apenas. E agora nós vamos fazer a asinha do nosso beija-flor. Agora, para fazer a asa, nós vamos continuar com o fio celeste, tá? E nós vamos começar com 4 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, olha, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos dentro do anel mágico. Nós não vamos fechar ele por completo, tá? Nós queremos aqui como se fosse uma meia-lua e não uma bolinha, tá? Então, só puxe, né, devagarzinho para fechar o buraquinho. E nós vamos fazer agora. Opa! Nós vamos fazer uma correntinha e virar, né? E vamos trabalhar aqui no oposto das nossas correntinhas. Vamos iniciar com 2 aumentos em ponto alto. Então, olha, 1, 2 aumentos. Lembrando, tá, que são aumentos em ponto alto. Agora, nós vamos fazer 2 pontos altos. Ó, 1 e 2 pontos altos. O segundo ponto alto vai ser na nossa última correntinha, né? Última correntinha de base do anel. Agora, nós vamos subir aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Agora que subimos as 5 correntes, vamos voltar aqui, né? A partir da segunda corrente aqui, né, da agulha, a partir da agulha, vamos voltar fazendo um ponto baixo, 2 meio ponto alto. Então, olha, e o segundo. E agora, nós vamos fazer um ponto alto. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui onde nós fizemos o ponto alto. Tá? Nós vamos chegar aqui, olha, nosso anel mágico, né? Aqui neste último ponto do anel mágico, onde nós havíamos feito o ponto alto, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. E a asa, ela vai ficar dessa maneira. Aqui está, né, a primeira parte da nossa asa. A segunda parte, nós vamos virar aqui o nosso trabalho e vamos trabalhar nessas correntinhas aqui de cima, tá? Então, vamos vir aqui na primeira correntinha. Vamos inserir um fio novo, que é o fio celeste, e nós vamos começar a trabalhar. Vamos fazer aqui uma correntinha, vamos fixar o fio. E nós vamos fazer 5 pontos altos, aumento, tá? Então, serão 5 aumentos em ponto alto. Então, aqui, 1,
2 aumentos, 3 aumentos, lembrando que são aumentos em ponto alto, tá? Então, aqui nosso terceiro aumento. Agora, o nosso quarto aumento. E para finalizar, o quinto aumento. Então, aqui nós temos 5 aumentos em ponto alto. Agora, nós vamos fazer 3 meio pontos altos. Então, aqui, sempre pegando, tá? As 2 argolinhas de cima. Então, aqui, 1. Agora, aqui, vocês já veem que começa a ficar as correntinhas, né? Aquelas correntinhas que subimos. Nós vamos trabalhar aqui nessas argolinhas. Então, ó, 2 e 3 pontos meio altos, tá? Agora, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos. Então, olha, 1 e 2 pontos altos. Opa, desculpa, 2 pontos baixos. Ficando dessa forma. Agora, para finalizar aqui, né? Para dar um acabamento, nós vamos fazer ponto baixíssimos nesse lado aqui da nossa asinha, tá? Então, nós pode fazer uma correntinha, e vamos virar aqui e vamos fazer ponto baixíssimos. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos baixíssimos, tá? Vamos cortar. Quem for, né, fazer a costura, pode deixar o fio para costura, tá? Mas quem for colar, não precisa deixar o fio. Então, a nossa asinha, ela ficou dessa forma, né? Vamos já finalizar aqui os fios. Vamos colocar ela em nosso beija-flor dessa maneira, tá? Deixando ele com a asinha em pé. Serão 2 asinhas. Quem for usar, né, para porta-maternidade, que não vai aparecer este lado, você pode colar a asinha dessa maneira no outro lado, usando esse mesmo padrão da primeira asinha, ok? Que não vai ter diferença. Já para quem for, né, fazer chaveiro, precisa fazer a segunda asinha aqui comigo agora. E a posição da asinha, né, é aqui bem próximo, olha, mais ou menos um pontinho aqui da nossa marcação branca do pescoço dele, deixando, né, a asinha para cima, assim como se ele tivesse, né, voando, pairando aí no ar, tá? Agora, né, para quem for costurar, costure essa parte aqui, tá? De preferência com uma costura invisível pegando, né, por baixo da asinha para não tirar aqui o detalhe das correntinhas. Já quem prefere pode colar, tá? Colhe aqui o início dessa asinha para que ela fique fixa. Agora, né, vou retomar mais uma vez. Quem for usar para porta-maternidade, pode fazer esta mesma asinha que nós fizemos da primeira vez e pôr ela aqui com o lado avesso para fora, tá? Já quem for fazer chaveiro e precisa do acabamento, não tem como usar o lado avesso, tá? Então, precisa fazer o segundo padrão aqui comigo. Vamos começar com o fio celeste. Vamos fazer no fio celeste
quatro pontos baixos no anel mágico. Então, 1, 2, 3 e 4. Vamos fechar também o anel mágico, fechando ele uma meia lua, tá? Vamos agora vamos subir aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Agora, nós precisamos trabalhar do lado oposto, tá? Para que a nossa asinha fique corretamente na hora de pôr no beija-flor. Então, vocês vão virar aqui, né? Tire a agulha, vire o trabalho do lado oposto e nós vamos trabalhar aqui nas alcinhas de cima das correntes. Então, nós vamos começar fazendo aqui a partir, né, da segunda correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 meio ponto alto, então, olha, 1 e 2 meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer um ponto alto, tá? Este é o último ponto antes da gente entrar aqui para trabalhar no anel mágico. Então, olha, um ponto alto. Agora, nós vamos fazer mais 2 pontos altos aqui, trabalhando nas correntes do anel mágico. Então, olha, um primeiro ponto alto e o segundo ponto alto. Agora, nós vamos fazer 2 aumentos, tá? Em ponto alto. Então, serão o primeiro aumento em ponto alto. E o segundo e último aumento em ponto alto. Então, aqui, né, já ficou a nossa primeira parte da asinha. Vocês podem vir aqui junto na linha do anel mágico, onde a gente puxa, e fazer um ponto baixíssimo, tá? Só para finalizar aqui e não ter perigo de soltar com tanta facilidade. Pode cortar o fio celeste. Já podem finalizar nesses 2 fios aqui, arrematar eles. E nós vamos agora fazer a parte, né, com o fio turquesa. Agora, aqui dessa forma aqui, né, está nossas correntinhas, nós vamos virar o trabalho e vamos iniciar trabalhando aqui na parte de cima. Aqui nós temos essas correntinhas aqui, tá? Nós vamos trabalhar aqui nessas correntinhas. Nós vamos contar aqui, a partir aqui da nossa voltinha, olha, nós vamos contar 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos inserir a nossa agulha aqui na quinta correntinha, tá? E vamos puxar um fio novo, que é o nosso fio turquesa. Ó, puxamos, né? Vamos fazer aqui a nossa primeira correntinha para segurar o fio. E nos 4 pontos, né, nas 4 correntinhas seguintes, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Nas 4 correntinhas seguintes, nós vamos fazer 4 pontos baixíssimos. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos baixíssimos. Vamos subir uma corrente e vamos fazer agora aqui trabalhando
na parte de baixo, tá? Nas nossas correntes, vamos fazer 2 pontos baixos. Então, o primeiro e o segundo, 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer mais 3 meio pontos altos. 1, 2 e o terceiro meio ponto alto, tá? Agora, nós vamos trabalhar com aumentos, serão aumentos em ponto alto. Então, vamos fazer 5 aumentos em ponto alto. Ó, 1, 2, o terceiro aumento. O quarto aumento. E aqui, né, o quinto e último aumento. Aqui também, tá, gente? Junto com esse último aumento, vocês já podem fazer um ponto baixíssimo, só pra gente poder cortar o fio, tá? Cortou o fio e já pode finalizar aqui, né? Esconder todos os fios que sobraram, tá? E essa é a nossa asinha do lado esquerdo. Então, aqui já temos, né, os dois ladinhos das asinhas do nosso beija-flor e nós já podemos colar, tá? Quem preferir costurar, pode costurar, tá? Mas para quem vai utilizar aí para um porta-maternidade, alguma coisa que não necessite de tanta costura, né? Que não necessite de tanta segurança, pode colar, tá? Eu vou marcar aqui, olha, com um alfinete aqui, só pra gente poder passar a cola ali no lugar certo. E como eu falei pra vocês, seguem aqui pelos olhos, tá? Pode pôr aqui o azul bem na linha dos olhos, com a asinha virada pra cima. E vamos colar dessa maneira, tá? Vamos pôr aqui o alfinete até ele secar a cola. E vamos repetir o processo deste mesmo outro lado. O azul aqui em direção ao olhinho, tá bom? Com a nossa peça, né, da asinha sempre apontando para cima. Vamos demarcar com o alfinete e vamos passar a cola. E vamos pôr a asinha apontando para cima. Vamos deixar o alfinete aqui para a cola secar. Enquanto seca a nossa cola, vamos finalizar aqui, né, os detalhezinhos do rosto do nosso beija-flor. Que com a linha branca, tá? Vocês podem usar uma linha um pouco mais fina, né, do que a amigurumi que nós estamos utilizando, ou até mesmo dividir, né, a meada do amigurumi. Como a gente sabe, o amigurumi, ele tem aqui 6 fios, tá? Vocês podem dividir, tirar apenas 2, para poder estar fazendo esse detalhe do olhinho. No meu caso aqui agora, eu vou estar usando a linha balão, tá, gente? Eu gosto bastante dela para usar para fazer os detalhes dos olhos. E nós vamos fazer com a linha branca. Então, aqui na agulha, né, de tapeçaria, nós vamos inserir em qualquer lugar. E vamos vir aqui, olha, bem no cantinho do olhinho
do nosso beija-flor, tá? E vamos fazer a marca da água, vindo até mais ou menos aqui embaixo. Arruma bem certinho e ele vai ficar dessa maneira, tá? Vamos repetir esse mesmo processo do outro lado. E agora, né, que finalizamos aqui a parte branca, nós vamos vir com um fio preto, tá? Pode ser até a mesma linha de costura, que ela fica bem delicadinha. E vamos apenas fazer um puxadinho aqui no olhinho dele, tá? Bem saindo aqui também, olha, bem ali acima do olho e entrando aqui bem próximo da linha branca. Dessa maneira. Somente isso, tá, gente? E vamos repetir do outro lado. Lembre-se de fazer o outro lado de acordo com o primeiro, tá? Para que não fique diferente um lado do outro. E, gente, uma última dica, assim, né, que eu posso dar para vocês. Quem precisou enrolar o bico, né, com o fio da maneira que eu fiz aqui no vídeo, pode usar termolina leitosa para endurecer ele, tá? Ou até mesmo endurece. Vocês podem, com um pincelzinho, passar em volta de todo o bico, tá? E deixar ele um pouquinho mais duro para não ter perigo dessa linha com o tempo rasgar, soltar, fazer qualquer outra coisa, tá bom? Também pode, né, quem preferir e quiser que ele fique com a asa bem durinha, pode passar também a termolina que ajuda, tá bom? Mas não há tanta necessidade, tá? É só para quem prefere mesmo. Enfim, né, gente? Esse foi o nosso beija-flor. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários o que vocês acharam, me contem o que vocês sentem falta, o que vocês gostariam de ver aqui no canal. E não deixem de deixar o like, tá bom? Deixa o like aí, compartilha com outras artesãs, que é para o YouTube entender que o nosso trabalho, né, pode alcançar mais pessoas e mais pessoas estarem vendo esse beija-flor. Gente, muito obrigada por estarem até aqui. Um beijo e até mais.